Eu não gosto de falar sentado e, portanto, vou falar. O António Soares da Costa e o Ernesto Sousa, temos uma equipa de trabalho que desenvolveu uma ferramenta informática que veio, no fundo, resolver um problema que nós tínhamos e que se reporta à inexistência no sistema judicial de uma ferramenta que auxilie as polícias, magistrados do Ministério Público, os juízes e até os advogados na tarefa de organização, análise e apresentação da prova em processo penal. Isto é muito importante, sobretudo naquilo que nós usualmente designamos por megaprocessos, porque, de facto, em todas as fases processuais, mas, sobretudo, na fase rainha, que é de julgamento, é muito difícil para os profissionais perceberem como é que a prova está organizada, perceberem como é que a prova está indexada aos factos, perceberem qual é a responsabilidade de cada interveniente nos factos que estão descritos na acusação e depois pesquisarem essa prova e apresentarem essa prova em julgamento, nomeadamente em julgamento. Basta pensar, por exemplo, no filme, se me permitem a expressão, no filme que é apresentar uma escuta. Não é? Se nós tivermos 500 DVDs e o juiz ou um advogado ou um procurador disser eu quero a sessão 1000 do alvo X, o funcionário vai procurar o alvo, dentro do alvo tem que acertar no DVD que tem aquela sessão, coloca o DVD, coloca o código, cria um disco virtual, abre o disco virtual e se souber qual é o dia, vai imediatamente ao dia da sessão. Ou seja, na melhor das hipóteses, para apresentar uma escuta, nós estamos 5 minutos. Isto é na melhor das hipóteses. Os colegas de julgamento, de vez em quando, dizem que estão 1 hora e não conseguem. E têm que deixar para o dia seguinte. Qual é a consequência disto? É óbvia. A espontaneidade dos depoimentos, seja o interrogatório do arguido, seja o depoimento de uma testemunha, perde-se. Se nós estamos meia hora para confrontar uma testemunha com uma escuta, estamos imenso tempo a confrontar uma testemunha com um documento, e muitas vezes não sabemos onde está esse documento, e andamos à procura, isso quebra todo o ritmo de julgamento, aumenta os prazos, naturalmente, os tempos de julgamento. Eu estou a falar da fase de julgamento, mas podia falar da fase de investigações, já vamos ver isso. E, portanto, era necessário criar uma ferramenta que auxiliasse todos os profissionais nessa atividade. Uma ferramenta que faça o quê? No fundo, que articule os sujeitos com os factos e com a prova e que permita, em qualquer fase do processo, pesquisar e saber que sujeitos estão relacionados com determinado facto da investigação. Pode ser um crime, pode ser um negócio, pode ser um pedaço de vida qualquer que está ali a ser investigado. Temos que saber, em qualquer altura, quais são as provas que temos para aquela situação e temos que ter isso tudo conjugado e com um acesso muito simples. Foi isso que nós tentámos fazer. Não sei se o conseguimos. Esta nossa apresentação, enfim, é quase uma... não é a primeira, mas quase. Nós temos feito muitas apresentações, mas com um sentido mais técnico de formação, sobretudo aos OPCs. Ainda esta terça e quarta tivemos 2 dias inteiros a dar formação à polícia aqui de Lisboa. Portanto, não sei se esta nossa apresentação, por ser quase a primeira, vai correr bem ou mal, mas tenho uma advertência a fazer. Eu fiz o Erasmus em Paris. E uma das poucas aulas a que eu assisti, o professor ia ditando a matéria e sempre que o professor ditava um pouco mais depressa, ouvia-se uma assobio na sala. E o professor pedia desculpa e ia mais pausadamente. Portanto, se não lhes agradar a apresentação, não assobiem, porque a consequência é eu falar mais pausadamente, não é parar. Portanto, fica só a advertência feita. Nós vamos estruturar isto da seguinte forma. O problema está apresentado. O Ernesto vai explicar de que forma é que nós temos pensado o funcionamento da ferramenta. Depois vamos apresentar aqui um processo. Não é um processo real, naturalmente. Temos o Regulamento de Proteção de Dados aí entrar em vigor. Não é um processo real, mas é baseado num processo real. Não é? Com mais de 100 arguidos, com mais de 100 advogados. E imaginem o que é uma sala, que era uma sala de bombeiros, com 120 advogados, outros tantos arguidos, e o que seria fazer este julgamento com um funcionário num processo gigantesco, a ir buscar um volume e a ir exibir lá testemunho aos advogados que o querem ver, aos juízes, etc. Nunca mais dali sairíamos. Aliás, para terem uma ideia, em 2 processos similares, um com a utilização da nossa ferramenta e outro sem a utilização, um teve 120 sessões e este teve 30, à volta de 30. Portanto, fica uma ideia do nosso objetivo. O nosso objetivo é, no fundo, reduzir os tempos,
na fase de julgamento, naturalmente, mas também na fase de inquérito, depois nós vamos já ver como, é conseguirmos fazer mais e conseguirmos fazer melhor, com menos erros, de uma forma mais aberta, em que toda a gente que está na sala, se nós estivéssemos agora aqui a fazer um julgamento, a prova seria projetada, a escuta, toda a gente iria escutar ao mesmo tempo, os documentos seriam exibidos, mas tudo com um mecanismo de pesquisa que nós costumamos dizer que é uma espécie de fato feito à medida, porque não é um programa de gestão documental comum, é um programa que representa uma organização digital do processo pensada de acordo com aquilo que nós achamos que são as nossas necessidades. Nós não nos conhecíamos há 2 anos e meio atrás, e eu já andava com estas preocupações enquanto juiz de instrução, porque fui lá parar um pouco por acaso há 10 anos e a minha vida foi sempre nocível, e enquanto juiz de instrução senti sempre este problema. Como é que nós, isto acontece com os advogados, como é que nós vamos para um interrogatório para o qual somos chamados em cima da hora, para um processo gigantesco, e como é que nós conseguimos perceber o que ali está em causa e aconselhar o cliente, no caso dos advogados? Como é que um juiz de instrução que está de turno consegue tomar uma decisão consciente, de acordo com a prova que realmente existe, sem estar ali 2 dias a estudar o processo? Isto acontece nessa fase, acontece na fase de julgamento, e está relacionado também com a falta de meios. Nós não temos meios para termos um advogado, ou um juiz, ou um procurador, meses a estudar um processo. E, portanto, nós temos que encontrar ferramentas que permitam aos advogados, que permitam à polícia, aos juízes e aos procuradores, de uma forma muito simples e rápida, perceber o que está ali. Dizer, o meu cliente é o Manuel, portanto, eu quero saber, em meia hora, quais são os factos que lhe estão associados. Que provas é que eu tenho para cada facto? O que é que está aqui em causa? E isso é essencial. E nos dias de hoje, nós não podemos continuar a usar aquilo que se usava até agora, que era um mais habilidoso fazia uma digitalização do processo com uns hiperlinks simples. Isso era bom, mas temos que ir mais além. Ou então, uns mais habilidosos ainda faziam um sistemazinho no Access. E, portanto, é neste sistema que nós funcionamos, mas isto não resulta para o número de processos de elevada complexidade que nós temos e que serão cada vez mais. Isto de acabar com os megaprocessos é um mito, porque a realidade acaba por nos atropelar e as investigações, mesmo sem querermos, muitas vezes acabam por atingir uma dimensão que, para o comum dos mortais, é muito difícil de controlar e de assimilar tudo aquilo que ali está. Mas mais, só com um sistema deste, ou similar, é que nós podemos garantir que decidimos de acordo com a prova que ali temos, com toda a prova que ali temos. Não fica nada por apurar. Ou, pelo menos, se as pessoas assim quiserem, temos as condições necessárias para ir buscar tudo aquilo que é essencial. Eu, se calhar, ia passar a palavra ao Ernesto. Ele, enfim, penso que vai explicar um pouco a forma como está organizado, ou como está pensado o sistema, e depois íamos então mostrar o sistema, um bocadinho do sistema. Não vamos, obviamente, mostrar aqui tudo, não há tempo para isso, mas íamos mostrar um bocadinho do funcionamento do sistema para se perceber do que eu estou a falar. Ernesto, se faz favor. Olá, boa tarde a todos. Conforme disse aqui o meu colega de projeto, teríamos que encontrar algumas ferramentas que fossem um pouco transversais a todos, desde o órgão de polícia criminal. Não? Penso que sim. Acho que está. Órgão de polícia criminal, Ministério Público e também os tribunais. É óbvio que toda esta relação também não foi fácil. Polícias e juízes não é fácil. Mas o facto é que nós, com bastante gratificação ao longo do tempo, conseguíamos chegar, depois de muita discussão e de tomadas de posição bastante firmes, conseguimos chegar a algumas soluções que, de facto, entroncam uma nas outras e que vai trazer, ou neste caso, realizar uma ferramenta que seja, acima de tudo, utilizada por todos e que seja útil a todos. Pegando nisto, e se calhar avançando já um bocadinho... Já fazendo... Tá. Okay. Nós chegamos à conclusão, em termos de investigação, que isto se orientava ou se centrava, basicamente falando, em 3 vetores. Seriam então os factos, os sujeitos e depois as provas que nós conseguíssemos carregar para o inquérito. Neste seguimento, os factos, poderia ser, no caso aqui, vamos dar um exemplo de um processo de tráfico, com o António Van... Peço desculpa por interromper.
é a única situação em que usamos a inteligência artificial. Nós precisávamos de distribuir papéis, isto aqui é uma venda de droga, nós somos 3, e colocámos isto na inteligência artificial, portanto o traficante é o Soares da Costa, o consumidor é o Ernesto. O computador de facto fez um trabalho fantástico, conhece bem as... Como veem, isto não é fácil. Difícil, não é fácil. Pegando então na deixa e deixando essa parte da inteligência artificial, que de facto ainda não faz parte aqui do nosso sistema, o sistema não se propõe substituir ao trabalho do investigador, tomara ele, e não se propõe substituir a nada nem a ninguém no processo, propõe-se a auxiliar, evidentemente está, na análise, organização e na apresentação das provas em tribunal. Conforme dizia ali, aqui o meu colega António vendeu-me ali o estupefaciente, seja um facto, que neste caso aqui estamos a falar de tráfico de droga, mas o facto poderia ser um negócio, uma coisa outra qualquer, em que nós identificássemos como sendo um facto. Temos os sujeitos, ou seja, o traficante e o consumidor, e depois temos as provas associadas, que neste caso ali indicamos a vigilância, a escuta, a apreensão, a autopesagem, teste rápido, o exame toxicológico e depois também podia ser até o próprio depoimento do consumidor. Pegando nesse exemplo, poderíamos falar, por exemplo, da vigilância, que uma vigilância realizada pela polícia pode estar associada a N factos, a N arguidos, a N investigadores, ou seja, a N polícias que participaram dessa vigilância e também a N consumidores. Imaginemos nós que estaríamos num ponto de vigilância a verificar as movimentações de um traficante e verificávamos que, de facto, ele procedia a diversas vendas a diversos outros indivíduos, os consumidores, e que estaria não só eu, mas uma equipa de investigadores a fazer essas vigilâncias. Também da mesma forma, o sujeito António, o traficante, poderá proceder a diversas vendas, ou seja, a cada uma dessas vendas corresponderia a um facto, a N de consumidores, que seria presenciado por N de investigadores e N de provas. De igual forma, o consumidor poderá estar ligado a N de factos, vai lá ao traficante comprar várias vezes, a mais do que um traficante, porque até se trata de uma família de traficantes, e é presenciado por vários investigadores durante o desenrolar do inquérito e onde são associados N de provas. Isto resultaria, se calhar, no final do processo, poderia ser mais, mas se calhar, em termos de 300 factos, onde, em termos de sujeitos, ali apresenta 20 arguidos, 150 testemunhas ou 10 polícias, que pode ser muito mais, aliás, temos processos com muito mais que isto, e que, em termos de prova associados, sem contar com as escutas, teríamos 1000 ou mais 1000 de itens de prova associado. Então, como é que nós, enquanto investigadores, conseguiríamos organizar ou conseguiríamos carregar toda esta prova, todos estes factos e a intervenção de cada um deles e a ligação entre os meios de prova, sujeitos e os factos, no processo? Daí veio ou surgiu o CIP, ou seja, a ferramenta que nos vai permitir organizar e carregar os factos e a prova para lá, não de uma forma direta, até porque o CIP não faz factos, não cria dados, nem gera os dados, apenas os organiza, todos os dados que são criados no processo, e o CIP permite mais. Em termos de investigação, vem-nos ajudar na redução dos tempos, na redução do erro e, essencialmente, criar um melhor trabalho. Se calhar um pouco, como dizia o António Gomes, mais, melhor e em menos tempo. Que, num processo de interseções, peguei nesse pequeno exemplo, porque, de facto, as interseções telefónicas nos OPCs é um cabo dos trabalhos, assim passa a expressão, é uma dor de cabeça, até pelos prazos que estão inerentes à sua realização, a todos os formalismos e, essencialmente, também à forma como é operada. Hoje em dia, temos algumas ferramentas que nos vão auxiliando no tratamento das escutas, que é o caso do Word, do Excel e também do sistema do Paragon. Para quem já trabalhou com processos de escutas, sabe que dá algum trabalho a verificar todos estes dados e que eles têm que estar todos em consonância. Ou seja, um polícia que vai lá em cima, eu digo lá em cima, normalmente aquilo é numa torre onde nós lá vamos,
E por isso é que onde é que estás? Vou lá em cima. E então ir lá em cima é ir às escutas. Quando está lá em cima, ou seja, nas escutas, tem que fazer a extração da escuta do computador que a PJ disponibiliza e que no caso são 3, no caso do Porto, para toda a região norte de Portugal, para os outros OPCs, obviamente, que é a PJ que superintende esta situação das escutas. Depois disso, tem que trazer para o nosso departamento. No departamento, tem que fazer o tratamento das escutas com o Excel, com um programa próprio para a leitura das escutas, que é o ProViewer, fornecido também pelo sistema Paragon, e depois, seguidamente a isso, tem que produzir o relatório. O que é que permite esta ferramenta criada? Permite a produção do relatório de interseção de comunicações de uma forma quase automática, obviamente que não vai substituir, teremos na mesma, e aqui a inteligência artificial mais uma vez não está lá, tem na mesma que ouvir as interseções todas, apontar as mais relevantes para o processo, permite-nos logo fazer os autos de transcrição após a validação óbvia para esse efeito, e permite-nos, isto sim, uma grande mais-valia, penso eu também aqui da plataforma, a criação dos relatórios intercalares ou dos relatórios finais que é produzido a quando do fim da investigação. Sendo certo que este relatório intercalar, ao final, poderá ser produzido em qualquer altura do processo, não só para as polícias, como qualquer utilizador. E funcionará como uma forma de, digamos, estudar como é que está a investigação, como é que está o processo. Isto pode ser feito em qualquer uma das fases, pode ser na fase de investigação, pode ser feito na fase de instrução ou até na fase mesmo de julgamento, com os updates necessários, se calhar com a junção de novos meios de prova ou novos intervenientes ou sujeitos, em que a ferramenta vai nos permitir, de uma forma célere, à distância de um clique, a criação de um relatório intercalar. Este relatório intercalar que é produzido não é mais do que uma reprodução fiel daquilo que é o processo físico, porque o processo físico continua a existir. Nós vamos trabalhar apenas nas digitalizações e a forma de organização da prova, como ainda há pouco falávamos, o aceder à prova o mais rapidamente possível, porque o processo físico vai lá continuar a estar, ou seja, todos os itens carreados continuam a estar no processo físico, o que nos permite a ferramenta, na criação do relatório intercalar ao final, é que se calhar, num processo com estes factos todos, estes arguidos, demoraríamos os OPCs a produzir o relatório cerca de 1 mês, 2 meses, e aqui à distância de um clique, cerca de 5 minutos, produzimos um relatório de 500 páginas. Se calhar agora, passava um bocadinho. Sim. Se calhar agora passaria a palavra... Sim, vamos então para a parte, do mas tribunal. Talvez o Soares da Costa, eu há pouco nem expliquei isso, mas o Soares da Costa está ali muito caladinho, e ele gosta pouco de falar. Mas ele, além de polícia, é o nosso engenheiro informático de serviço. Portanto, se alguma coisa correr mal, agora quando entrarmos no processo, a culpa é toda dele. Se correr bem, se fomos nós que fizemos. Basicamente é assim. Nós então, indo então para o processo e tentamos já mostrar o que é que o processo nos dá, basicamente, em termos de pesquisas. Ele oferece-nos a timeline do processo. A timeline do processo, no fundo, é a estruturação de todos os factos que constam da acusação e para cada facto o que é que nós temos? Temos um título, uma descrição e os respectivos meios de prova. Vamos supor o exemplo que temos já há pouco, o António Carlos Ernesto. Isto é o título do facto. A descrição é a descrição que consta do processo. No dia tal, às tantas horas, o António vendeu o Ernesto uma dose de cocaína por preço de 10 euros. Tá, eu sei o preço por causa dos processos. Portanto, este aqui é a descrição. E depois, na tabela, o que é que nós vamos ter? Vamos ter a referenciação de todos os meios de prova, aqueles que ali estavam indicados, a vigilância, a escuta, etc. Não é só a referenciação. Nós não vamos ter só uma listagem dos meios de prova. Nós vamos ter um acesso direto a abrir cada um deles e a apresentar cada um deles, como vamos ver já de seguida. Quer sejam disputas, quer sejam vigilâncias, qualquer meio de prova que esteja no processo, nós vamos ficar com ele à distância de um clique. Isto na pesquisa por timeline. Temos também depois a pesquisa, naturalmente, das escutas. Aquilo que eu referi há pouco, das escutas, andar à procura do DVD, não saber onde está a sessão, etc. Aqui nós pesquisamos as escutas por alvo. Eu posso dizer, eu quero todas as escutas selecionadas do alvo X.
e elas aparecem numa tabela, eu abro e eu sei escuta e vejo a transcrição. Assim. Ou então posso dizer, eu quero uma escuta específica. E aí, naquele alvo, vai-me aparecer apenas a escuta específica. Ou então eu até digo, isso é bom, por exemplo, para a investigação, mas às vezes um julgamento também é importante. Eles dizem, bem, eu sei que há aqui umas conversas esquisitas entre os vários alvos, entre o dia 1 e o dia 2 de março. Eles fazem uma pesquisa por intervalo de datas, o que é que o sistema lhes dá? Dá-lhes, obviamente, todas as escutas, todas as conversas naquele período, por ordem cronológica, independentemente do alvo que está na escuta. Ou seja, dá todas as conversas do A liga para o B, o B para o C, o C para o D, o D volta a ligar para o A e aquilo aparece no estudo por ordem cronológica. É muito importante para a investigação, é muito importante também para o julgamento. Permite-nos também pesquisar as comunicações entre intervenientes. No caso da droga, isto aqui é muito importante. Porquê? Porque muitas vezes nós, em relação ao consumidor, temos registro, por exemplo, de 2 ou 3 vendas. O arguido vendeu 2 ou 3 vezes, a polícia conseguiu registrar aquilo com vigilâncias, com apreensão de droga, etc. Mas depois o consumidor, nas declarações, assim, todas as chamadas que eu fazia para esse senhor eram todas para comprar droga. E então nós vamos ali e fazemos uma pesquisa entre intervenientes e aparece-nos uma tabela com todas as chamadas deles, por ordem cronológica, e nós vemos que afinal há 150 chamadas. Isso dá-nos uma visão do facto completamente diferente. Ou então não aparecer nenhuma. E aí nós percebemos que afinal a intervenção e a relação entre eles não é assim uma relação tão intensa. Ou seja, nós, em relação às escutas, isto dá-nos, de facto, uma possibilidade que atualmente não existe, porque atualmente nós estamos muito baseados no DVD, quando o DVD tira DVD. Eu, se quiser ouvir 2 ou 3 escutas relacionadas com o facto, perde uma hora. Aliás, o que é que acontece normalmente? Muitas vezes os seus juízes de julgamento não leem as escutas, leem a transcrição. Perde-se completamente todo o interesse da escuta, porque há conversas que duram meio minuto e que, enfim, a interpretação depende dos silêncios, das hesitações, do tom impositivo ou não. E, portanto, é essencial ouvir as escutas. A pressão que existe para fazer, e fazer cada vez mais, e a dificuldade em encontrar muitas vezes o áudio, leva a que se leia a transcrição. Com isto nós tentamos que a produção de prova seja o mais exata possível. E, portanto, isso é muito importante. Depois temos também a pesquisa no texto das transcrições. Por exemplo, isto aqui aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu achei engraçado, já vi se calhar não, neste caso. Que foi o seguinte, num processo de droga, os arguidos usavam uma linguagem cifrada para se referirem à heroína e à cocaína. Não é? A heroína era a preta, era à noite, era o pneu, por aí fora. A cocaína era gelo, dia, neve, por aí fora. E tínhamos 3 grupos de arguidos. E então o Ministério Público dizia, bem, eles usavam esta linguagem cifrada conforme é possível ver destas interseções. E para cada grupo tinha 2 ou 3 interseções. Eu, na altura, antes de fazer para mim, para estudo do processo, antes de fazer o interrogatório, resolvi fazer uma pequena pesquisa por essas palavras. E decidi ir fazendo esses links para mim próprio. E em cada um dos grupos eu parei nos 100. Porque já não valia a pena pôr mais. Ou seja, se nós tivermos uma forma simples, rápida, de chegar à informação, nós conseguimos obter muito mais informação. É óbvio que se a investigação estiver em manca, perdão a minha expressão, isso também resulta muito mais evidente daqui. Nós, quando vamos aqui e fazemos a pesquisa, sobretudo quando vemos a pesquisa de timeline, nós percebemos logo se para um determinado facto temos muita prova ou pouca prova, e se a prova é uma prova segura ou não. E percebemos logo, e isso até é importante para a investigação e para o Ministério Público, se vale a pena acusar por aquele facto ou se tem que se deixar cair. Ou seja, dá-nos uma percepção muito mais exata em todas as fases do processo daquilo que temos. Depois, claro, além desta pesquisa do texto, temos depois a pesquisa por página ou por intervalo de páginas, em que nós temos quer o documento de folha X, que ele aparece, ou quer os documentos que estão entre as folhas X e as folhas Y, que em princípio também aparecem. Podemos procurar em todo o processo, ou podemos procurar nos autos principais, ou num anexo específico, ou num anexo específico, e, portanto, isto vai-nos dando ferramentas que nos permitem ir refinando a pesquisa e que nos permitem resultados mais corretos e mais certeiros. Se nós entrarmos agora no sistema, e agora sim, o Sr. da Costa vai falar. Boa tarde. Como disse o meu colega, António Gomes, eu sou responsável, mas felizmente tenho corrido sempre bem. Não tenho batido.
decidimos criar a plataforma, para além disto que foi dito, houve uma questão essencial para nós, foi a segurança. E a segurança, foram implementados vários tipos de segurança na plataforma, a fim de criar também um bocado de confiança no utilizador. A plataforma é uma plataforma offline, não trabalha em ambiente web, quer dizer, trabalha em ambiente web, mas não necessita de internet. É uma plataforma que está instalada num disco externo. É uma plataforma que foi desenvolvida para um processo só, portanto, não se pode pôr na plataforma 2 processos, é um disco para um processo. Foi criado mecanismos para evitar cópias e clonagens do disco. A tentativa de clonagem de um disco, por exemplo, elimina todos os dados existentes. E para além disso, foi criado, como qualquer uma plataforma, um login de acesso. Para o utilizador poder aceder à plataforma, tem que se registar previamente e depois de registado não consegue entrar. Tem que ser o titular do processo a ativar esse utilizador e mesmo assim o titular do processo terá que proceder a níveis individuais de permissões para que o utilizador possa fazer algo dentro da plataforma, como vamos ver já de seguida. Vamos entrar aqui com o consumidor. Vai ter acesso à plataforma. Isto é um processo aberto, portanto, até os consumidores. Muito bem. Isto aqui é a plataforma, esta é a página de trabalho. Não vamos perder muito tempo com isto, porque isto interessa sobretudo para quando damos uma formação sobre como utilizar a plataforma. Peço desculpa, estou à frente. É a plataforma de trabalho e nós vamos, desde já, apresentar uma coisa. Há pouco falámos do relatório final. Lembram-se que quando o Ernesto falou de toda a lógica subjacente a isto, ela está sempre relacionada com factos, sujeitos e provas. E quando nós, ao longo da investigação, vamos associando os factos que vamos criando, por exemplo, crimes contra o património, furtuar, isto é um facto, com respeito à descrição, vamos associar a estes furtos vários meios de prova que vão surgir no processo e os vários sujeitos. Se é um polícia que faz uma vigilância, nós vamos associar a este meio de prova, porque depois ele vai ser inquirido sobre isto e nós devemos saber, e nós sabemos imediatamente, que ele vai falar sobre este furto. Bem, o furto B, associamos os sujeitos, o ofendido, os suspeitos, as provas, etc. Tudo isto permite fazer o tal relatório. Nós chegamos ali ao expediente e dizemos, eu quero elaborar um relatório final. E o que é que o sistema nos vai dar? Isto é só o sistema a funcionar. Vai-nos dar todos os factos criados. Nós aqui optamos, isto era uma coisa de corrupção, nós aqui optamos, obviamente, por anonimizar todo o processo, não temos conteúdos nenhuns, é bom que se diga isto, é muito importante, mas tudo isto que nós temos por aqui abaixo são factos. Para cada um destes factos, nós temos uma descrição, isto é o título, nós temos uma descrição e temos os respectivos meios de prova. Nós podemos pôr aqui uma data de facto, podemos depois alterar a ordem deles, como muito bem entendermos, para efeitos de realização do relatório e depois da acusação. Podemos até atribuir-lhes aqui números correspondentes à acusação e fica tudo direitinho. E depois, no final, estão a ver, este processo é um processo relativamente grande, no final só temos que gerar o relatório. Nós não o vamos gerar, acreditem em mim. Isto demora 5 minutos a gerar. Mas temos ali já o relatório feito e agora vejam isto. Este relatório foi gerado em 5 minutos. Tem, passam lá em cima para ver o número de páginas. Tem 477 páginas. Agora, podes mostrar, por favor, o tamanho? Se estiveres aí acessível. Este relatório com 477 páginas tem menos de 2 MB. Este é o peso dele. E é pesquisável. Tem pesquisa que você ou seja, nós, a partir até do browser, podemos pesquisar aqui de qualquer tipo. Como é que ele está estruturado? Está aqui. Tem 1.1245 KB. É este relatório com 477 páginas. Fizemos há pouco um outro processo com 2.200 páginas, não é? Sim. Com
6 megas, ou 6 megas. Portanto, isto gera documentos muito leves, muito fáceis de abrir, são muito portáveis. E depois, qual é a estrutura do relatório? Tudo isto aqui, esta parte é o investigador que a cria, esta parte aqui é uma pequena introdução que é editável, nós aqui já temos o relatório feito, mas é editável. E depois o que é que nós temos? Temos o crime de investigação, pode ser um ou mais que um, e temos os factos. Primeiro facto, exame do interveniente 1. Isto apresenta-nos no relatório, apresenta-nos a data do facto, a rua e a descrição do facto. Está aqui um texto, que é o Lourinho, não é, mas é como se fosse. Depois, o que é que temos também no relatório para cada facto? Descendo um bocadinho. Temos os intervenientes associados. Nós sabemos que este facto está relacionado com o artigo 26. E temos ainda a indicação dos intervenientes acessórios. E depois, o que é que temos mais? A seguir, para este mesmo facto, temos os elementos de prova que foram carregados ao longo da investigação e que servem para provar este facto. Então, o que é que o sistema nos dá? Isto é o resultado de todo o trabalho de investigação. Nós estamos com uma investigação há um ano e meio, vamos fazendo isto paulatinamente, quase sem dar por ela, e depois o resultado é este. Temos, por este facto, temos uma busca com um determinado conteúdo, e aqui está a descrição desse conteúdo. Temos um depoimento da testemunha, temos um documento qualquer, que está aqui, por exemplo, é o extrato da ponta no total, titulado no banco X, titulado pelo governo Y, e no final deste facto passamos para o segundo. E o segundo acontece a mesma coisa, ou seja, os 200 e tal factos, não eram 200 e tal, eram 207, mas os exames eram 180 e qualquer coisa. Cada uma das situações que foi objeto de investigação aparecem aqui retratadas num formato que eu diria, não é para os info-excluídos, mas que é mais amigo de quem, como nós, como a generalidade das pessoas que aqui estão, fizeram um curso ainda com papel e estão habituados a ler um PDF e a consultar um PDF. Isto é o relatório final. O que é gerado durante a investigação pode ou não ser gerado, mas que qualquer utilizador do sistema, em qualquer fase, pode gerar. Vamos supor que depois da investigação temos a fase de instrução com mais documentos carregados para os autos. E temos a fase de julgamento com mais documentos carregados para os autos ou outros meios de prova. Em qualquer fase, o utilizador pode gerar um relatório atualizado com tudo aquilo que veio a seguir. E é este relatório que gera. Posso fechar, se faz favor? E, portanto, isto aqui era para falar apenas, nós podemos mostrar os autos e muitas outras coisas, mas enfim, o tempo também dá para tudo. A parte do tribunal, nós chamamos de tribunal, mas isto pode ser usado em qualquer fase do processo. O que é que nós temos aqui? Temos aqui um exemplo prático do que eu há pouco referi relativamente à timeline, etc. Nós vamos aqui à timeline e agora imaginem-se que são advogados, são confrontados com um processo, não o conhecem, nunca ouviram, consultam o sistema e dizem que eu quero uma timeline do processo. E o sistema o que é que lhes vai dar? Vai dar-lhes uma listagem de todos os factos que estão em investigação, por datas ou pela ordem da acusação. Para cada facto, nós podemos ler o respectivo, temos o título, vamos aqui ao primeiro, e temos o respectivo resumo. No fundo, a descrição do que está ali em causa. Pode ser maior ou menor, enfim, até pode responder ao texto da acusação. E depois temos aqui os meios de prova associados. Nós sabemos que para provar este facto, nós temos um documento, o resultado de uma busca e um documento para o PC. Sabemos também o quê? Sabemos a data de cada um destes elementos de prova, porque isso aí é um elemento que também nos é fornecido, e sabemos a sua localização física. Eu, se quiser, até posso dizer ao seu funcionário, olha, tenho dúvida, vamos lá buscar o 8º volume, ou o volume 1, perdão, dos autos principais que eu quero ver. Ele vai buscar e nós podemos consultar os autos principais e conferir. Mas não é necessário isso. Porquê? Porque ao clicar no PDF, num qualquer, o que ele nos vai abrir, aqui obviamente não vamos buscar documentos, não temos os documentos carregados, mas o que ele vai abrir é um documento tal como ele existe no processo físico. Tal como os autores consultam quando vão consultar o processo físico. Folhas numeradas, rubricadas, com tudo que está no processo físico. Porquê? Porque, como disse o Ernesto, isto aqui é uma reprodução em ambiente digital, uma reprodução completa e exata do processo físico. Nós aqui não inventamos nada em termos de conteúdos. E, portanto, nós aqui, se descermos por aqui abaixo, temos esta timeline para todo o processo. Ou seja, muito facilmente, podemos fazer uma primeira abordagem ao processo, em vez de estarmos a ler a acusação por aí simples, podemos ir acompanhando cada um dos factos com a sua descrição e com os meios de prova que o sustentam. E esta possibilidade existe e, portanto, nós vamos agora abaixo, são 207 factos. Mas nós podemos fazer uma coisa diferente. Os autores são chamados, por exemplo,
para acompanhar um arguido num interrogatório, por exemplo, assim de surpresa. E então chega ao limite e diz assim, está bem, então qual é a intervenção do meu cliente? Nós temos 207 factos, eu não tenho intervenções todos. Então chegam ali e escrevem, por exemplo, o arguido, o Soares da Costa vai escolher um, isto é um improviso preparado. Pronto, o arguido 26. Podia ser outro qualquer, mas é o arguido 26. O que é que nós percebemos imediatamente? O arguido 26, em princípio, só tem intervenção neste crime ou neste facto. E, portanto, quem estiver interessado em saber qual foi a intervenção do arguido 26, só tem de chegar aqui a ler o resumo e listar os meios de prova. E aqui estão os meios de prova do arguido 26. Não era este. Não. O que tinha as escutas. É um improviso preparado. Não. Havia um que tinha escutas, que era o primeiro, talvez, ou não. Agora está em mais. Porque eu queria mostrar isto aqui, uma situação, que não era o primeiro. O sujeito tinha saído. Não. Pronto. E, portanto, para aquele arguido, nós sabemos que aquele arguido está envolvido apenas com aquele facto e conhecemos a descrição do facto muito rapidamente e quais são os elementos de prova que o sustentam. Okay? Se nós, ali na timeline, dissermos, olha, faz uma pesquisa se calhar por escutas na timeline. Reparem que nós aqui na timeline fizemos uma pesquisa por interveniente. Podemos fazer uma pesquisa, por exemplo, por meio de prova. Eu pensei, eu quero todos os factos que têm escutas por meio de prova. Ele vai nos dar todos os factos que têm escutas por meio de prova. Se nós abrirmos aqui a prova, temos escutas. O que é que acontece aqui? Nós sabemos que temos uma escuta, abrimos. E o sistema o que é que nos dá? Dá-nos a escuta. Esta escuta aqui, por acaso, não é uma escuta, não é uma interseção. É um depoimento de um interrogatório. Okay? Podia ser uma interseção. Nós temos aqui algumas interseções, nós já vamos ver qual é a diferença entre elas. Uma qualquer. Essa dá. Essa também é um depoimento. É melhor ir lá para baixo. É a prova de que nem sempre os improvisos preparados funcionam. Mas, não. E agora, qual é a sessão? Qual é o alvo? Eu peço desculpa, qual é o alvo? Está aqui. Não, vai às vigilâncias na pesquisa associada, por favor. Na pesquisa associada, vai, por favor, às vigilâncias. Nós temos lá vigilâncias associadas a estudos. E era isso que eu queria explicar, como já não sabemos cá. Então, o que eu queria explicar era isto. Repare, nós aqui podemos ter, para a prova de um facto, uma vigilância. Agora, imagine esta situação. Escutas em tempo real. Que leva uma polícia, na sequência de conteúdo daquelas escutas, a fazer uma vigilância. Ou seja, nós temos uma vigilância e temos escutas que estão diretamente associadas. Nós, o que é que o sistema nos permite fazer? Permite associar essa escuta a esta vigilância. E nós, quando abrimos a escuta, sabemos que esta escuta está relacionada com esta vigilância. Cá está. O que é que nos dá o sistema? Dá-nos o número da sessão, o código do alvo, o tipo de sessão de comunicação, se é voz ou se é SMS, a data-hora, o número chamador e o número chamado, e podemos aqui, em qualquer momento, ouvir o conteúdo, com a transcrição aqui. O conteúdo já está a correr. Não é conteúdo nenhum de jeito, atenção. Isto é uma fake. Mas isto é o que permite. Para, em julgamento, quando temos um facto com escutas associadas e queremos confrontar uma testemunha com aquela matéria, nós podemos dizer imediatamente, muito bem, então se eu disse isso, vamos confrontá-lo então com aquela escuta e imediatamente nós só temos que fazer isto. Podemos abrir o RDE, ou podemos abrir a primeira escuta, mas abrimos o RDE, mostramos o RDE, já está o RDE, vamos fingir que é, e depois temos ali a escuta e confrontamos imediatamente com a escuta. Ou seja, para um determinado facto, nós temos toda a prova agrupada e conseguimos muito rapidamente chegar a ela e apresentar essa prova em julgamento ou noutra fase processual qualquer, nos interrogatórios, na instrução, em qualquer fase processual. E, portanto, no fundo, é isto que permite. Se formos, isto aqui na timeline, se formos à pesquisa por texto, aquilo que eu falei há pouco, nós chegamos aqui e dizemos qualquer coisa do género. Bem, um termo, negócio. Eu sei que eles falaram num negócio qualquer. Onde é que está o negócio? Vamos procurar, por exemplo, no resumo dos factos. E pesquisamos no resumo dos factos e ele dá-nos todos os factos em que este termo aparece. Ok? Todas as relações. Nós vamos aqui, abrimos o título do facto e está ali negócio.
Mas podemos pesquisar sem ser nos factos. Podemos pesquisar, por exemplo, no resumo das transcrições. Vamos aqui e dizemos que devemos pesquisar no resumo das transcrições. Ou melhor, nas transcrições. E ele dá-nos a escuta onde este termo aparece. A escuta ou as escutas. Podem ser várias. Não é? A tal situação que eu falei há pouco do gelo, da noite, do dia, da neve, eu faço uma pesquisa ali por neve e dá-me todas as escutas onde eles falam em neve, onde falam em dia, onde falam em gelo. E isso permite-me chegar facilmente à informação que eu quero. Há informação, muito bem, não há informação. Está mal. Se calhar aqui mal andou quem achou que isto estava demonstrado. E, portanto, nós temos sempre essa possibilidade de, na pesquisa, fechando aqui isto, de, na pesquisa, fazermos uma pesquisa por texto. Depois, temos uma pesquisa, a pesquisa por sessões, que se calhar até o Sr. Costa falava sobre isto, não é? Que é aquilo que nos falava há pouco. Aqui o sistema que permite fazer umas outras pesquisas, quase todas, pesquisar por um alvo, pesquisar uma sessão específica, como o António Gomes falou, e por uma data ou intervalo de datas. Mas também permite conjugar os 3 itens. Se nós formos aqui e se fizermos uma pesquisa por um alvo, por exemplo, ele vai nos listar todas as sessões que foram validadas anteriormente, claro, deste alvo, onde nos dá logo o cabeçalho técnico e como podem ver aqui, se os números intervenientes nas sessões tiverem sido introduzidos no sistema, o sistema automaticamente identifica o chamador e o chamado e vice-versa. É só passar o cursor. Se me permite, isto aqui é muito importante porque automaticamente o sistema vai atribuir ao número o nome da pessoa que lhe está associado. Mas vamos supor que numa conversa há um terceiro que usa o meu telefone, que está sob escuta. A polícia, detectando isso, vai dizer, não, esta chamada não é com o António Gomes, é com o Ernesto. E assinala isso e a partir daí já deixa de aparecer o ali, apesar de ser o titular do telefone, passa a aparecer muito o locutor que efetivamente participou naquela conversa. Vamos supor que é uma conversa em que o telefone passa de um para o outro e de outro para o outro e que há 3 ou 4 pessoas que participam dessa conversa com aquele telefone. Nós temos a possibilidade de sinalizar as 4. E quando passamos aqui o cursor, aparece o nome das 4. E nós imediatamente sabemos que nesta conversa aqui, com este telefone, 4 pessoas nesta conversa foram intervenientes. Okay? Desculpa a interrupção, mas era só para lembrar esta parte. E o que é que se pode fazer ainda mais? Por exemplo, e isto acontece muito, como disse o António Gomes, em audiências de julgamento, é solicitar uma determinada escuta de um determinado alvo, não é? A 027, por exemplo, e o sistema vai fazer uma pesquisa mais restrita, não é? E onde nos apresenta exatamente a escuta com todos os dados e onde é facilmente apresentada a todos os presentes em sala de audiência. Isto aqui é a pesquisa de posições. Nós temos depois aqui uma pesquisa também muito interessante relacionada com as escutas, que é a pesquisa de comunicações, que permite fazer uma outra coisa interessante, não é? Se calhar tu explicas isso, é tua área. Aqui, o que é que foi solicitado pelo Sr. Dr. Juiz? Foi... Eu sou acusado de pedir coisas. Foi... O sistema deveria de dar ao utilizador, qualquer um utilizador credenciado e com permissões individuais para este tipo de ação, saber a qualquer momento quais foram as comunicações efetuadas entre 2 intervenientes do processo. E nós escolhemos, aqui só vão aparecer os intervenientes que estão inseridos no processo. Eu não vou fazer porque posso escolher um alvo que tenha 1000 e tal sessões e isto demora um bocado. Mas também permite que a gente pegue em 2 números existentes no processo e consiga ter um resultado de todas as comunicações desses 2 números, de um para o outro e vice-versa. Em questões de alvo, aqui só salientar aqui um pormenor que nos intervenientes o sistema ainda vai mais longe.
vai pegar em todos os contactos e e-mails que foram inseridos a um interveniente e ao outro, e vai fazer uma pesquisa e vai apresentar numa tabela. Se ele teve 5 contactos e o outro teve 3, ele vai relacionar os contactos, vai pesquisar na base de dados, não é? E vai apresentar a tabela de todos os seus contactos e e-mails que estejam inseridos. Aqui nos alvos é mais restrito, portanto, nós quando falamos num alvo está associado só a uma interseção, ou um número, ou um e-mail. E aqui podemos ter um resultado mais pequeno, não é? Depende do alvo, mas mais definido, porque estamos a pesquisar o alvo A e o alvo B, e ele vai à base de dados e só vai buscar as sessões que foram feitas entre uma interseção e outra interseção. No fundo, como vêem, o que nós tentámos fazer com estes campos de pesquisa foi adaptá-los às nossas necessidades. A pesquisa em timeline, uma coisa que nos permite um estudo mais geral do processo, ou então mais refinado por arguido ou por polícia, por exemplo, no julgamento. Isto acontece. Uma testemunha vai ser chamada para depor. Eu faço a pesquisa com a testemunha da timeline e sei imediatamente quais são os factos em que, a partir dessa testemunha, vai ser inquirida. Claro, podemos fazer todas as perguntas exploratórias, não é? Porque isto aqui pode até haver um laço, pode até haver uma omissão, mas à partida eu sei que aquela testemunha vai falar sobre isso. Por exemplo, nos nossos polícias. Muitas vezes o polícia é falado como testemunha, única e exclusivamente porque participou numa busca, não fez absolutamente mais nada no processo. Eu chamo esse polícia, aparece ali a indicação do facto de dizer busca X. Eu sei que ele fez aquela busca, portanto, eu vou inquirir sobre aquela busca, eu não vou perder tempo à partida. Posso fazer umas perguntas exploratórias, como digo, mas vou inquirir sobre aquela matéria especificamente e, portanto, ele em meia hora tem o assunto arrumado e vai embora e poupamos imenso tempo com isto. Não é? Relativamente ainda aos elementos de pesquisa, temos a pesquisa por página. É pesquisa normal. Eu digo, olha, ao funcionário, por exemplo, põe aí o documento de 351 ou 253, pronto, 253. E o sistema dá-nos o documento de folhas 353, eu sei que o documento está a folhas 353 do volume 1 dos autos do anexo BC, que é a documentação bancária, sei qual é a data do documento e posso abrir e exibi-lo. Portanto, nós abrimos, isto é a sala de audiência e estamos todos imediatamente, o depoente, o arguido, os advogados, a assistência. Isto é muito importante, eu até nem tinha falado nisto, mas nós falávamos muito da publicidade do julgamento. Mas a publicidade não existe no sistema atual. Porque se nós estivéssemos aqui a fazer um julgamento e os seus doutores estivessem a assistir, eu pegava num documento para o exibir, que é o seu doutor, e ninguém sabia que documento era esse. Ninguém sabe. A verdadeira publicidade, que é o poder assistir e poder até avaliar, fazer a sua avaliação, é algo que neste momento não é possível, não é por má vontade, é por não existir meios. Com isto, quem está aqui vai acompanhando de uma forma clara para toda a gente o que está a ser produzido. E, portanto, há prova, não há prova, dá para condenar, não dá para condenar, absolve-se. O objetivo é tentar uma solução o mais correta possível. E depois, além da pesquisa por páginas, temos aqui uma última, mais um bónus para o utilizador, que é a pesquisa associada. O que é que nós temos aqui? Nós podemos dizer assim, olha, eu quero todas as buscas do processo. E vou aqui e digo que quero todas as buscas e aparecem aqui todas as buscas. Mas eu posso, são estas buscas todas, 32. Mas eu digo, bem, eu quero só as buscas relacionadas com um determinado arguido. Então aí eu digo, quero as buscas, mas o Soares da Costa é que decide estas coisas, o tal improviso preparado, porque eu não sei quem é que tem buscas aqui, mas é o 2, é o 26. E portanto, para o 26 nós não temos nenhuma busca. E portanto sabemos imediatamente esta informação. Da mesma forma, podemos fazer isto, não só para arguidos, mas para qualquer interveniente. Qualquer documento que esteja associado a um interveniente aparece aqui e nós temos essa informação. Nós aqui, por exemplo, é o arguido 10 que está relacionado com 24 buscas. Seria provavelmente o arguido principal, portanto, o alvo principal. Mas temos a possibilidade de ir buscar então determinados meios de prova de acordo com a classificação que foi feita. Podemos ir buscar buscas, apreensões, depoimentos por OPC, depoimentos por magistrado. Eu estou a preparar o julgamento. Não me interessa nada os depoimentos por OPC, que não os vou usar. Mas interessam os depoimentos por magistrado. Porque esse aí já tem outro tipo de valoração. Eu posso chegar ali e dizer, bem, vamos selecionar os depoimentos por magistrado. Deixa-me ver o que é que temos.
Provavelmente não temos nenhum. Pronto, ok. Ninguém foi ouvido perante o magistrado. E tenho logo esta informação. E, portanto, nós aqui podemos fazer isto, podemos ir buscar a prova toda de um facto, de um determinado facto, tal como na timeline, mas aqui dá a prova toda numa única tabela, por exemplo, o exame de um determinado qualquer, o exame 1, pronto, tudo bem. E damos aqui a tal tabela com os elementos de prova, que estão relacionados com este exame, mas, no fundo, o que é que pretendemos? Na falso julgamento, necessariamente, pretendemos, reduzir os tempos, conseguir uma produção de prova mais eficaz. Reparem que eu tenho dito isto muitas vezes. O que acontece com os advogados, como eu, acontece com o procurador de julgamento e com o juiz de julgamento. E quando os polícias, que ali estão, fazem uma investigação durante 1 ano ou 2 e sabem o nome do arguido, da alcunha, o nome do cão indicado, da amante, onde ele vive, onde guarda os bens. Porquê? Porque as memórias se formam de forma natural. Eles vão acompanhando a vida deles, fazem vigilâncias, fazem escutas, vão aos locais. E, portanto, as memórias formam-se de uma forma muito natural. Agora, imaginem o que é um advogado, um juiz de julgamento ou um procurador pegar um processo com 100 volumes e com não sei quantos anexos e meter aquilo tudo na cabeça. Não consegue. Portanto, nós temos que ter auxiliares. Nós temos que ter alguma coisa que nos ajude a chegar lá. E chegar lá depressa. A título de exemplo, enfim, que eu costumo dizer que isto é quase um argumento terrorista, em termos de poupança de tempo. É um argumento terrorista, de facto, mas é um argumento. Nós temos enfim, uma análise não muito rigorosa feita por uma colega de julgamento que fez um julgamento de tráfico de droga, cuja duração estava prevista para 4 meses e meio. Tinha todos os dias alocados ao julgamento 20 e tal agentes, entre guardas prisionais e a fazer segurança ao tribunal. Fez em menos de 2 meses. Nós estamos a fazer as contas, já poupança de salários. E isto é um pouco. Por isso é que eu digo que é um argumento terrorista. Mas nós fizemos as contas. Aliás, ela fez as contas e dava uma poupança superior a 140 mil euros. Ou seja, estamos a falar de 20 e tal agentes, de 3 juízes, de um procurador e de um funcionário. Não estamos sequer a falar de uma sala arrendada para o efeito. Porque se estamos a falar disso, estamos a somar. E nós não podemos deixar de ser sensíveis a isto. De facto, nós somos um país rico. Andamos aí a chorar, a dizer que não há dinheiro para nada. E isto é importante. Se nós pudermos poupar, é importante pouparmos. Se nós pudermos resolver a situação processual das pessoas, seja para condenar, seja para absolver, em metade do tempo, isso é ótimo, porque as pessoas, eu imagino, quer dizer, nunca fui arguido, mas lá chegarei, porque faz parte do currículo. Todos nós na vida temos que saber a razão. Mas, eu estou à espera. Mas eu imagino que para uma pessoa, mesmo que se sinta inocente, mesmo que tenha a certeza que vai ser resolvida, imagino que passar por um processo judicial não seja agradável. Com exceção dos crónicos, que até já se sentem à vontade e até estabelece uma certa relação. Com exceção desses, não é agradável ser arguido, porque é uma situação muito difícil. Portanto, eu imagino que é completamente distinto estar com o processo às costas 4 anos ou estar 2. E é completamente distinto. E, portanto, se nós conseguirmos resolver as coisas muito rapidamente, ou mais rapidamente do que aquilo que é habitual, se conseguirmos dar mais transparência ao próprio processo, se conseguirmos isso, eu penso que já estamos a conseguir muito. E temos que avançar neste sentido, com esta ou com outra ferramenta qualquer, do mesmo jeito. Porque, de facto, nós temos que acabar. Eu costumo usar esta imagem, quer dizer, a imagem dos processos com post-its, a marcar as várias coisas, tipo arraial no meu. Isso tem que acabar, não é? E nós temos que dar um marco de modernidade também nos tribunais, de eficácia, de eficiência, e isso passa também por usar algumas ferramentas que, de facto, nos ajudem e muito. Para terem uma ideia, há pouco o Ernesto falou, e de facto, peço desculpa, nós já vamos terminar. Mas ele falou daquilo que a polícia pode fazer no inquérito. O relatório da polícia, o relatório com 2.200 páginas que foi gerado aqui no sistema, a polícia demorava 3 meses a fazer. E isto foi gerado numa hora. Ou seja, o tempo que nós poupamos e libertando pessoas para outras funções, é incrível. Fazer os relatórios das comunicações. Os relatórios das comunicações quinzenais, às vezes as pessoas acham que a polícia gosta de processos com escutas, e os juízes detestam processos com escutas. E eu penso que a polícia também não gosta muito. Há quem diga que é um sinal de preguiça. Não é, porque aquilo dá muito trabalho. O relatório quinzenal, os polícias estão
um dia a fazer o relatório quinzenal e com pressão, tem que o apresentar. Aqui faz-se num minuto. Num minuto. Sim, força. Discordar. Não é um dia, é mais do que isso. O relatório vai sendo preparado. Ao longo do tempo que vamos escutando, durante os 15 dias, vamos preparando. Senão um dia não chegaria para isso. E pegando também nessa ideia que estávamos a falar das polícias, dessas memórias, de conhecer os arguídos, não raras vezes também acontece que nós estamos numa brigada e somos deslocados para uma outra. Então o processo passará para um outro colega. O tempo que demoraria esse colega a inteirar-se totalmente o processo. Eu recordo disto também dos seus advogados, quantas vezes um arguido tem um advogado e depois muda de advogado durante o processo. O tempo que demoraria a se inteirar de tudo o que seria o processo seriam seguramente vários dias, para não dizer meses. No caso de mega processo, então, nem vamos falar disso. E esta ferramenta o que permite é que, rapidamente, nós, através de umas pesquisas, conseguimos logo avaliar quem são os arguidos, inclusivamente naquilo que nós mostramos ali, com a descrição das escutas telefónicas, o simples passar o rato. Se calhar, não sei, provavelmente poderão ter essa ideia, mas isso para nós foi uma revolução inédita, porque nós quando víamos os números, quem está por dentro disto vê os números, e eu faço uma analogia um pouco grosseira com aquele filme o Matrix, que eles olhavam para o ecrã, viam aquilo tudo verde e eles estavam a ver tudo. Onde é que eles andavam? Nós só víamos tipo um algoritmo ali a passar. Quem está lá em cima nas escutas também são números que aparecem, não aparece mais nada. Então nós já conhecemos pelos números, temos a ideia, as tais memórias, sabemos que o número pertence a este ou aquele. No caso, se for para lá um outro colega, já vai ter muito mais tempo para se adaptar e saber quem pertence a quem, e aqui, com simples passagem do rato, sabemos que foi uma comunicação do A para o B, ou vice-versa. Ou seja, as grandes mais-valias que isto nos traz em termos de trabalho, quer para nós, quer também depois ajusando todo o trabalho, seja dos magistrados do Ministério Público, mesmo dos juízes e mesmo dos seus advogados, no nosso entender, e para já não conhecemos nada que rivalize, mas isso também sou eu a puxar a brasa para a nossa sardinha, não é? Mas será assim. Bem, eu penso que numa abordagem necessariamente breve, há aqui uma série de outras funcionalidades do sistema, mas isto não é nenhuma formação e o dia já vai longo, ficará para outras núpcias, mas numa primeira abordagem, basicamente é isto que nós temos. Temos aquela parte da investigação, como digo, é uma parte mais técnica, mas agora, para o utilizador final, isto é, para quem nós, advogados, juízes, procuradores, etc., chegamos aqui e devemos conhecer o processo, são estas valências que nós temos, que estão a funcionar, que têm funcionado com algum sucesso em processos finos, que estão a funcionar agora em alguns processos que estão em investigação e que esperamos que continuem a funcionar. E penso que é tudo. Muito obrigado.